Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender Opinião. Hoje começando a segunda temporada do Economy Talks com um convidado muito especial. Todo mundo está acostumado a ver na CNN, na Band, na CNBC e agora nos estúdios do Empreender Opinião. Matheus Espié, sejam muito bem-vindos, Matheus. Obrigado pelo convite. Matheus aqui estudou finanças na University of Regina, no Canadá, concluindo lá a parte de graduação em economia pela PUC. Pós-graduado no Programa Avançado em Finanças do INSPER, trabalhou em duas das maiores casas de análise da América Latina, além de ter feito parte de uma boutique voltada para fusões e aquisições, dedicando seu tempo e análise setorial à modelagem financeira. Hoje ele trabalha como estrategista da Empíricos, focando seus estudos em análises macroeconômicas, avaliações públicas e estratégias de alocação. É responsável pela newsletter Mercado em 5 Minutos, lida diariamente por mais de 200 mil pessoas, e não só, né, Matheus? Eu escuto você diariamente, você faz o fechamento de mercado, o closing price, né? E de vez em quando você também faz como é que chama? O Rude Awakening. Perfeito. Bom, e quem acompanha você diariamente, Matheus, não pode dizer que não está muito bem informado sobre economia, que é a pauta de hoje, né? Então, queria começar contigo, falando o que você entende como cenário agora para o último trimestre de 2025, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Pô, antes de mais nada, obrigado pelo convite, obrigado pelas gentis palavras, né? Espero ser merecedor delas. Bem, é um privilégio estar aqui conversando com você. A gente já teve esse bate-papo mais de uma vez ano passado, então é sempre bom resgatar, fazer uma atualização, né? E sobre 2025, né, em especial do ponto de vista de estratégia, o que a gente tem observado, né? O Brasil ele passou por uma sequência de anos de crescimento que não necessariamente se traduziram tanto em ganhos de ativos financeiros, mas que a gente conseguiu ver uma recuperação pós-pandêmica muito robusta. Parte dessa recuperação pós-pandêmica, claro, veio associada a estímulos fiscais fortes. Isso, claro, gerou alguns problemas fiscais, né, ou pelo menos antecipou alguns problemas que seriam inadiáveis, né, para a termo no futuro. Seja como for, o que a gente tem hoje finalmente, não no sentido de desejar isso, mas que as coisas agora estão começando a desacelerar depois de muito tempo de sobreaceleração, vamos colocar dessa forma, e como consequência disso, o pessoal está entendendo, né, que haveria margem para que houvesse, por exemplo, corte de juros em 2026. Então a gente chega no final de 2025 com um cenário curioso, no qual a gente tem elementos de desaceleração da atividade brasileira, desaceleração da inflação, apesar dela estar num patamar bem elevado, mas o mercado de trabalho ainda muito aquecido, você tem sinais de robustez de atividade, por mais que ela tenha alguns sinais de desaceleração, tudo isso tira um pouco de margem do Banco Central de conduzir sua política monetária. E, ao mesmo tempo, a gente teve alguns fenômenos do ponto de vista internacional que fizeram com que os ativos brasileiros, neste ano especificamente, desempenhassem muito bem. O que eu quero dizer com isso? 2 vetores principais. O primeiro deles, um dólar mais fraco em nível global. Se a gente observar bem, o dólar caiu contra quase todas as moedas no mundo. Isso reflete alguns vetores que a gente pode até debater ao longo desse episódio. E o segundo é a expectativa de corte de juros. Primeiro, nos países envolvidos, a gente já viu um ciclo de corte de juros ser iniciado nos Estados Unidos no final do ano passado, ele foi pausado no começo desse ano por conta das incertezas em relação ao nível de atividade, impacto das tarifas do presidente americano. E agora a gente finalmente voltou a ter esses cortes de juros, né? E a dúvida é o quão longo será esse ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos, porque a atividade ainda está elevada, você ainda tem um nível de incerteza relacionado com as tarifas, né? E tendo corte de juros nos Estados Unidos, seja ele longo ou curto, dá margem para outros países ao redor do mundo também cortarem juros, a exemplo do Brasil, né? Então a gente vai ter aqui um cenário no qual a gente vai ter sinais de desaceleração da atividade, mas não com um medo de recessão. Talvez a gente possa cair naquela desaceleração saudável que permita uma condução de uma flexibilização da política monetária, ou seja, cortes de juros, sem que haja um estresse por trás. Esse é um cenário base. Não necessariamente ele vai se materializar, porque tem cenários alternativos. Mas o cenário base é por aí. Até mesmo porque tem outros países que também vão estar cortando juros e assim por diante.
O Brasil ele tem uma característica bem específica, associado também a outros pares sul-americanos, que no meio do caminho, para os próximos 12 meses, temos uma eleição. Inclusive, agora, né, a gente entrou na janela de 2 meses, o primeiro turno das eleições de 2026. Ele se dará em 4 de outubro de 2026, então no meio do caminho vai ter uma eleição que pode bagunçar um pouco do diálogo dos vetores de economia real para ativos financeiros, mas ainda assim existem alguns cenários, né, a gente pode até entrar nisso depois, que podem se materializar de maneira positiva para ativos de risco, né, ao longo do tempo. Que, claro, também está associado àquela questão fiscal que eu citei anteriormente, Sim. do estresse em demasia, por conta de muito gasto público, que deu suporte no primeiro momento para uma recuperação pós-pandêmica, mas hoje você vê que se tornou excessivo. Não é só no Brasil, né, em outros países do mundo a gente também vê esse excesso, mas aqui, por ser um país emergente, mais frágil, tem alguns contornos um pouco mais preocupantes. É difícil para o Brasil começar, na minha visão, né, o início do corte de juros sem os Estados Unidos fazerem isso. E agora, em setembro, a gente teve o primeiro corte. Jerome Powell sendo muito pressionado pelo Donald Trump para cortar os juros, mas, por outro lado, falando, poxa, eu estou dependendo de dados, né? Sim. Você colocou as tarifas aí, como é que eu vou cortar? Será que vai ter impacto? E a gente teve o corte em setembro. Você acha que a gente vai ter mais 2 cortes? Porque eu tenho uma outra reunião para corte em outubro e depois uma em dezembro, certo? Perfeito, Será exatamente. que a gente vai ter, e se tivermos, quantos pontos básicos? A gente teve 0,25 agora em setembro. Será que a gente tem 0,25 e 0,25 nas 2 próximas reuniões? Ou um pouco mais cortes? Porque assim, a gente tem o desemprego lá preocupando, né? Mas a inflação ainda é muito pegajosa, que eles dizem, né? Exatamente. E não cai de jeito nenhum. Por isso que teve essa pausa de quase um ano, né? Sim. De corte de juros. Porque eu acho que o último que tinha sido feito foi o ano passado, No final do ano Final do ano passado, faz um ano. Quando entrou, já depois da vitória do Donald Trump, ele, com as expectativas das tarifas, ele cessou esse ciclo de flexibilização. Sim. Você acha que a gente vai ter mais 2 cortes? E em quantos pontos você entende que faz sentido? 2 cortes são possíveis, sim, 25%, 25 pontos percentuais, 0,25 ponto percentual cada, né? 25 pontos base, no caso. Agora, para 2026 é outro desafio, né? O que você citou agora da ingerência política sobre o Federal Reserve é uma coisa muito grave que está acontecendo nos Estados Unidos. O mercado já viu isso acontecer no passado, mas ultimamente ele não tem sido tão bem acostumado com isso. Você vê 2 alas querendo ingerência no Fed. É uma esquerda muito progressista nos Estados Unidos, né? E esse grupo do Trump, que é o MAGA, né? Os republicanos MAGA, né? Que é Make America Great Again, esse grupo. Então você tem esses 2 polos, né? Um da direita e da esquerda, querendo ingerência política. Esses 2 polos se comunicam pelo seu lado um pouco mais populista, né? Nacional populismo, que se assemelha muito a casos latino-americanos, por exemplo. Sim. A gente viu isso acontecer no Brasil, por exemplo, né? Com o presidente Lula pressionando à época o Roberto Campos Neto. Pressionou o Roberto Campos, aí depois entrou o Galípolo e continua não cortando, porque, poxa, né? O que ele vai fazer, né? Exatamente. Então o Lula estava errado em pressionar, e o Trump também está errado em pressionar, cada um no seu quadrado. Exatamente. Eu acho que o presidente do Banco Central, que é o técnico, para entender que hora que ele consegue cortar os juros. Né? A ingerência política sobre a política monetária é muito grave, porque ela tira a eficácia da política monetária. Quando você tira a eficácia, porque você tem um choque de credibilidade ali, certo? A partir do momento que você tira a eficácia da política monetária, você precisa de mais esforço para combater o mesmo nível de inflação, por exemplo. Então, você precisa de mais juros ou deixar o juro elevado por mais tempo para combater o mesmo nível de inflação. E assim por diante. Isso é tirar a eficácia da política monetária. A gente viu isso no Brasil. A gente está vendo agora isso no Brasil. Sim. Por exemplo, por mais que o juro esteja elevado, a gente não vê sinais tão grosseiros de desaceleração. A gente vê desaceleração em um ou outro setor, mas não são sinais brutais para um juro desse patamar. Por quê? Porque no contrapé você tem o governo promovendo medidas anticíclicas, acelerando com freio de mão puxado, basicamente. Isso tira a eficácia da política monetária. Ingerência política sobre o FED, no caso, ou o Banco Central do Brasil, também prejudica a credibilidade, por sua vez tira. Isso é muito ruim. A política monetária deveria ser o mais limpa possível desses ruídos políticos, não haver interferência. Toda vez que você pede para ele cortar juros e evidencia que você está pressionando ele para fazer isso, a chance dele cortar juros diminui. É um paradoxo, mas é o que acontece. Ao longo dos últimos meses, a gente viu também a indicação do Stephen Marran para a cadeira da até então presente no comitê, a Adriana Kugler, que saiu, ele ocupou o lugar. Ele era membro do conselho, aliás, ainda está de licença, que é uma coisa também bem estranha, mas ele era membro do Conselho de Economia da Casa Branca. Também foi um dos responsáveis por desenhar o plano comercial
do Donald Trump, né? Ele escreveu aquele paper muito criticado pela academia, mas ainda assim ele pelo menos desenha um pouco do que o Donald Trump está pensando em relação a comércio, com essas tarifas. E agora ele veio e deixou evidente que existe um viés político na decisão dele, né? Porque você teve unanimidade parcial, não vou colocar dessa forma, porque se não fosse por ele, todos os demais membros votaram por 25 pontos de corte. Inclusive quem havia na reunião anterior votado por 25 pontos, ou seja, houve consenso em 25 pontos de corte. Ele não só votou por 50 pontos de corte, mostrando dissenso, como também falou que nas próximas 2 reuniões ele tinha que cortar 50 pontos, ou seja, 1,5 ponto percentual de corte da taxa de juros. Quando você tem a mediana dos membros que compõem o comitê falando de 75 pontos base, né, 0,75 ponto percentual. Existe um viés político ali grande e grave, né, e principalmente porque ele é um dos caras que pode ocupar a cadeira de Jerome Powell no ano que vem, a partir de maio. E ao longo dos próximos meses, a gente não só tem a troca do Jerome Powell, como tem a possibilidade de troca da Lisa Cook, que está sobre judicialização, né? Se o Donald Trump toca esses dois, ele já tem uma maioria ali mais dovish, né, que significa flexível do ponto de vista política monetária. Isso pode até jogar a taxa de juros curta para baixo, mas olha o que aconteceu. Vamos lembrar o que aconteceu no Brasil quando, no governo Dilma, houve ingerência política sobre o Banco Central na gestão do Alexandre Tombini e o juro foi artificialmente para um patamar que não deveria ter ido. Estourou a ponta longa da curva e a necessidade de um aperto monetário posteriormente foi maior. Vamos recapitular também o que aconteceu nos Estados Unidos no último episódio mais grave de ingerência política. Foi na década de 70, durante o governo de Richard Nixon. Richard Nixon, à época, pressionou o então presidente do Banco Central americano a cortar juros. Ele o fez e teve um choque de inflação na sequência. Claro que você pode relacionar esse choque de inflação a eventos exógenos também, choques do petróleo, etc. Mas demandou, né, em um segundo momento, um patamar de juros ainda mais elevado. Então você não pode artificializar por ingerência política a taxa de juros, né? Isso é muito prejudicial. Ainda assim, eu vejo que há espaço para cortes de juros, sim. Ele tem se baseado, os cortes de juros, pelo menos nesse momento, no mercado de trabalho marginalmente mais fraco. De fato, ao longo dos últimos meses, a gente teve dados mais fracos de mercado de trabalho do que se pressupunha, e não só isso, revisões de dados anteriores. Né? Tanto que você teve aquele dado de revisão, né? Umas revisões enormes, brutais, né, Matheus? Umas coisas assim, brutais. Diferenças gigantescas que, de fato, torna imprevisível a política, né? O dado de payroll, que é esse que a gente está comentando aqui, o relatório de emprego dos Estados Unidos, é o mais famoso, ele é historicamente muito ruim, no sentido de que ele é muito revisado mesmo. Ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente demitir o responsável pelo escritório de estatísticas do trabalho ou brigar com quem quer que seja, porque assim, a coleta dos dados tem alguns problemas. E, em especial, depois da pandemia, piorou bastante o que já era complicado. A coleta de dados ficou muito mais complicada depois da pandemia, os dados ficaram mais confusos, mais bagunçados, e a politização de dados também. Não dá. Principalmente quando é de confiança, por exemplo. Mesmo assim, né, esses dados de emprego sendo revisados para baixo sedimentaram ou deram a possibilidade para corte de juros. Né? O quão longe esses cortes de juros podem ir ao longo de 2026 é outra história e é um pouco mais complicado. Primeiro porque a gente ainda pode ter algum choque inflacionário das tarifas. Vamos lembrar que a gente só teve a aplicação definitiva daquelas tarifas chamadas recíprocas, que de recíprocas não tem nada, mas chamadas recíprocas, agora em agosto. Então eles ainda estão maturando, porque tem muito setor que já fez estoque, demora 3 meses para repasse de preço. O pagamento demora bastante tempo, sim. Perfeitamente. Então agora você pode ter um impacto maior. Tem casas que estão projetando essa inflação ir para 3,5, pelo menos no dado cheio. Isso seria preocupante. Somado a isso, a gente tem algumas medidas que foram adicionadas naquele One Big and Beautiful Bill, né, que é um projeto orçamentário adicional que o Donald Trump mandou para a Câmara, que, na verdade, renovava os cortes de impostos que ele tinha colocado em 2017 e ainda colocava adicionais e algumas mudanças. Algumas dessas mudanças deram, por exemplo, isenção de imposto de renda para gorjetas, tips, né, deram isenção de imposto de renda para hora extra. Então, isso vai ser revertido de volta para a população, né, e isso vai dar dinheiro na base da população, muitas vezes em cidadãos que têm propensão marginal a consumir maior. Então você tem também, possivelmente, mais dinheiro na economia entrando no primeiro semestre do ano que vem. Tudo isso pode dar um choque de demanda, né, combinado com um choque de inflação, pelo lado da oferta, repasse de preço, do outro lado, um choque de demanda, porque as pessoas estão com mais dinheiro. Então você vai ter uma dificuldade adicional para cortar juros. Tudo isso no ambiente de politização da política não é trivial.
Não é trivial o que vai acontecer com esses juros no ano que vem. Ainda tem alguma margem de corte, acredito que tenha, mas os cortes principalmente vão vir no final desse ano e depois ele vai medir dados, né? Se os dados de emprego continuarem vindo fracos ao longo do ano que vem, é bem possível que ele continue cortando de maneira mais gradual. O que é bom para ativos globais, diga-se de passagem. E como você mencionou, dá margem para o nosso Banco Central cortar juros. A nossa margem não é tão grande porque o nosso juros está elevado, principalmente por problemas nossos, né? Fiscal, no caso. Gastos exorbitantes do governo. Exato. Na falta de uma âncora monetária, você precisa de uma âncora fiscal, você precisa de uma âncora monetária que compense a falta de uma âncora fiscal, basicamente. E daí, então, você teria um pouco de margem para cortar, mas não tanta, né? Então, a gente poderia começar um ciclo de corte aqui no Brasil no começo do ano que vem, de repente. Eu até achava que, em certa altura, até poderíamos ter um corte em dezembro. Essa chance foi sendo eliminada ao longo do tempo. O Banco Central não parece disposto a cortar juros, o discurso dele não está alinhado, então provavelmente esse corte vai ser no começo do ano que vem, primeira ou segunda reunião do ano que vem, e como eu falei, ele pode cortar, mas ele vai ter um limite de quanto ele vai cortar. Esse limite vai estar também associado com o ciclo eleitoral, dependendo de quem for ganhar, qual projeto vai ganhar, para ver se consegue reancorar um pouco dessas expectativas, né, inflacionárias, né, que hoje estão completamente desbalanceadas por conta da falta de credibilidade fiscal. Pegando esse gancho eleitoral, Matheus, uma dúvida que, enfim, eu acho que atrapalha um pouco o corte de juros no Brasil exatamente por isso. Em ano eleitoral, se o governo já gasta muito há 3 anos, acho que no 4º ano, o ano eleitoral, dificilmente o governo vai botar o pé no freio, né? Sim. Como cortar os juros, então, em 2026 com esse cenário? Porque eu entendo que os Estados Unidos, baixando os juros, ele dá margem para que nós cortemos os juros, porque nós acabamos nos tornando uma economia mais atrativa por conta de se pagar menos juros nos Estados Unidos. Mas tem esse problema do ano eleitoral. Como se resolver isso? Será que o Copom vai conseguir cortar? Dá para cortar, mas pouco. Pouco, né? Note, o mercado de trabalho, a gente está com desemprego abaixo de 6%. Sim. É um mercado de trabalho forte. Sim. Pragmaticamente falando. Por que ele vai cortar juros se o mercado de trabalho está tão forte? Tem desaceleração na margem no setor A ou B, tem dado sinais de... Difícil falar isso. A inflação ainda está num nível perigoso, né? Está convergindo, ainda está acima do teto da meta em 2 meses. Exatamente. Pode até convergir para baixo de 5% até o final do ano, não vou dizer que não possa. Mas mesmo assim, ainda está num patamar elevado. Em tese, a meta é 3, não é? A meta, esse negócio, né? Faz a meta aqui e depois você mira no teto de aceitação. Deixa uma meta aberta, quando chegar a meta, dobra a meta, aquele meme da Dilma, né? E, inclusive agora, né, teve um caso relacionado com a execução orçamentária do governo com o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal mirava uma meta de déficit zero esse ano e ele possui bandas de aceitação de 0,25% do PIB de déficit ou superávit, né? Ele tem que fazer isso. Ali é onde ele vai ter que trabalhar. Meta zero, ele pode entregar 0,25% do PIB de déficit, por exemplo. Lembrando que esse arcabouço fiscal ele já é meio capenga, não só pela dinâmica que ele impõe aos gastos públicos em termos de crescimento, mas pelas suas exceções, né? As exceções ao arcabouço somam 90 bilhões de reais. É muito dinheiro fora do arcabouço. Se a gente colocasse na conta, ia estourar completamente essa meta. Não satisfeito com as exceções, o governo ainda tem mirado a banda inferior. Então você tem 90 bilhões de exceção e ainda não consegue acertar a meta. É complicado. Sendo que as metas, as bandas de aceitação, elas foram concebidas em um primeiro momento justamente para acomodar choques imprevisíveis que porventura você pudesse ter. A gente está falando de 0,25% do PIB, né? Para cima ou para baixo. E mesmo assim, não sou eu que estou falando, é o Tribunal de Contas da União que chamou a atenção do governo para esse fato. Vocês estão trabalhando, mirando o piso e não 100. Sim. Então vocês têm que atuar de alguma forma, ou congelando mais despesas, ou tentando aumentar a arrecadação, que é uma coisa que a sociedade brasileira não topa mais, nitidamente não topa mais. E muitas vezes, uma coisa que me chama muita atenção e me incomoda um pouco como economista, é que... parte das soluções, muitas vezes, parece que elas vêm como improviso, empacotadas em uma gambiarra, para empurrar com a barriga para resolver depois das eleições. Tem muita coisa estrutural do Brasil que devia estar sendo endereçada agora e que vai ficar para depois das eleições. Então, já deixar bem claro aqui, independente de quem ganhar em 2026,
independente disso, em 2027 a gente vai ter que ter um ajuste fiscal grande. Não sou eu que estou falando. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, diz isso abertamente e vai contra a ala política do governo, que fala que está tudo bem, maravilhoso, etc. Não é o caso. A gente vai ter que ter um ajuste forte. E como a gente vai ter a eleição no ano que vem? Esse discurso vai estar aberto para a população? A gente sabe que é um tipo de debate que ninguém quer ter, é um tipo de debate mais difícil de explicar para a população em geral, mas precisa apresentar a situação de fato. A máquina pública não para de pé na trajetória atual. A população não consegue entender a dificuldade da inflação alta. A inflação alta, na verdade, é um imposto que, em tese, não é explícito, mas que vai corroendo o poder de compra da população. Não adianta você depois, por outro lado, querer fazer algum incentivo, um Bolsa Família, alguma coisa mais, dar dinheiro para a pessoa, se você está tirando o poder de compra, né? Isso é muito nocivo para a população em geral. E falta entendimento da população nesse sentido. Então, acaba não conseguindo entender o quão complicado é ter um governo que gaste demais. E não é só esse governo, né? É uma constante no Brasil já de muito tempo. Mas esse está, de fato, extrapolando todos os limites possíveis, né? Sim. A gente viu uma agenda bacana de reformas na época do governo Temer, que depois veio um pouco com o governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes, etc. Eu acho que a gente deveria voltar a esse tipo de agenda. Ajudaria bastante, né? O Brasil, ele foi, entre os países emergentes, talvez o país que mais apresentou reformas estruturais entre 16 e 19. A pandemia atrapalhou esse processo, retardou todo o processo, destruiu a nossa âncora fiscal, que era o teto de gastos, começou a ficar furado à época. Então, a pandemia impediu que houvesse uma continuidade daquele ciclo positivo de reformas. Sim. E a gente vê hoje alguma tentativa de contra-reforma, né? Essas reformas foram tão importantes. O que você citou de gasto público nesse governo é real. O crescimento de gastos públicos nesse governo chama muito a atenção. E quando eu falo de reforma ou ajuste fiscal, o pessoal fala, vocês querem só cortar gasto, quer cortar gasto na cabeça do mais pobre. Não é o caso aqui. O que eu quero, o debate é mais profundo em 2027. O Gustavo Franco costuma falar isso, né? Bem, o Brasil, na verdade, se a gente observar bem a história, que ele só resolve os seus problemas quando eles estão na nossa frente, são inevitáveis, assim, não tem outra solução a não ser endereçar esse problema. Eu acho que ele só não cai no buraco porque ele é maior que o buraco, mas está quase ali, né? A gente sempre flerta com o abismo, né? Como diz o Stolberger. Agora, a gente sempre endereçou esses problemas estruturais, né? Inflação na década de 90, depois o estrangulamento externo durante o boom de commodities. E agora a gente tem um problema que a gente não resolveu desde a redemocratização, que é civilizar o orçamento público brasileiro, né? Bem, a Constituição de 88, né, nos trouxe até aqui, mas o processo de engessamento dos gastos públicos ele já seria de qualquer forma, mas o que aconteceu na PEC da transição, né, do governo Bolsonaro para o governo Lula acelerou muito esse processo. Então o que vai acontecer em 2027? Por que eu falo que é inadiável esse debate, porque em 2027 100% das despesas serão obrigatórias. Não haverá mais discricionalidade do gasto. Então, o eleito, seja ele de esquerda ou de direita, ele vai ser um mero passageiro do orçamento público. Ele não vai conseguir definir nada, ele só vai executar gastos obrigatórios, basicamente. Isso é até antidemocrático, se for pensar bem, né? Você não consegue eleger alguém porque ele vai ser... Então você tem que revisar. Não é só cortar gasto, é mudar a maneira como a gente desenha o orçamento público brasileiro. Esse é o debate que a gente tem que ter. E é um debate que demanda de maturidade de uma democracia. Por isso a gente chegou agora aqui. Não somos só nós que estamos tendo os problemas fiscais, vídeo caso francês, a Alemanha, inclusive, recentemente estava também com debates fiscais, Coreia do Sul, os Estados Unidos estão em shutdown também, problemas orçamentários. Tudo isso para mostrar que assim, todo mundo está com problema fiscal, é um problema que vem de alguns anos para cá, depois de 2008 perderam a mão completamente, a pandemia piorou muito a situação, e agora a gente tem que lidar com essa conta, só que ninguém quer pagar a conta. Aqui no Brasil a gente vai ter que fazer essa discussão de qualquer forma. Agora, Matheus, pegando o gancho do shutdown e falando uma forma mais ampla, né, cenário mundial, poxa, a gente tem observado os investimentos, agora existe uma expectativa de rally, né, nesse último trimestre. Mas a gente tem observado, poxa, as ações subindo, tanto aqui no Brasil, porque a Bolsa imagino que esteja bem descontada ainda, né? Sim. Mas as ações brasileiras subindo, o S&P batendo recorde histórico atrás de recorde histórico, a Nasdaq também, aí o ouro subindo também, poxa, né? Uma coisa meio estranha. O dólar só que está tendo uma perda de valor, talvez por conta dos problemas inflacionários, mas a gente vê muitos ativos subindo, e um cenário mundial
complicado, né? No próprio Estados Unidos, poxa, a parte do emprego pegando um pouco mais seriamente agora, o que a gente falou da inflação ainda pegajosa, conflitos no mundo complicados, né? Poxa, a parte de Israel, Hamas, Rússia e Ucrânia, China, né? Com toda a articulação política com os BRICS. Então, eu vejo um cenário mundial um pouco tenebroso, mas os ativos indo de vento em popa. Sim. Será que tem uma bolha aí para estourar em 2026 no colo de todo mundo? O que você acha? Bolha eu não diria, cara. Bolha, principalmente para tecnologia, talvez. Isso, para tech, porque assim, as sete magníficas, né? Elas de fato levam o S&P para cima, a Nasdaq com certeza, mas elas estão segurando o S&P para cima há muito tempo. Será que não tem alguma coisa inflacionada aí demais? É natural que elas não estão baratas, mas eu não vejo bolha, aos modos do que foi na bolha da .com, por exemplo. Porque você não tinha fundamento nos lucros. Hoje, por exemplo, o desempenho da NVIDIA, que é a campeã desse rally de inteligência artificial, é para e passo com o crescimento dos lucros que ela tem entregue. E a expectativa de crescimento é ainda maior. Parte relevante da tese de Estados Unidos continuarem sendo os Estados Unidos é esses capex gigantes que as empresas de tecnologia estão fazendo em AI se materializar em retorno, se materializar em produtividade. Se isso acontecer, os Estados Unidos resolvem o problema, todos os problemas dele. Não todos, né? Obviamente, é uma hipérbole, mas vai resolver boa parte dos problemas dele. Fiscal resolve com produtividade, né? Rentabilidade se resolve o problema dos múltiplos elevados e assim por diante. O que está acontecendo, que está beneficiando o Brasil, inclusive, é um pouco dessa rotação em nível internacional de recursos. Rotação, eu quero dizer, é simplesmente o dinheiro rodando de um lugar para outro. Sim. Isso acontece setorialmente, mas acontece entre regiões também. Parte do mercado interpreta isso que você está vendo. Olha para os valuations americanos, querem participar da festa, mas talvez não com o mesmo ímpeto de antes, até mesmo porque os Estados Unidos estão flertando com muitos ruídos institucionais ao longo dos últimos meses desse governo Donald Trump, né? Não é só dele, a gente vinha desde a daí que eclodiu a guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão do território ucraniano especificamente, que daí tiraram a Rússia exatamente do SWIFT, e daí você começa a ter uma credibilidade mais maculada no dólar e os bancos centrais começam a correr para outros ativos e por isso que você, por exemplo, tem o ouro batendo $4.000. Pois é. Nossa, a gente falava em ouro 2.800, 2.900, nossa, tá subindo, pô. Cara, eu escrevi um relatório, salvo engano, no final de 2019, a gente chamava de Midas Touch. O ouro tava $1.700. Pois é. Então, dobrou, mais que dobrou, entendeu? Pois é. Um ouro, e a gente continua com a posição, porque vai continuar esse processo. Eu não sou o grande defensor de desdolarização do mundo, mas a gente vai ver sinais de um dólar preterido na margem frente a algumas coisas. Eu não estou falando que as pessoas vão vender Estados Unidos ou que vão deixar de comprar. Não, eles diminuem o ímpeto. E como os Estados Unidos têm um déficit em conta corrente da ordem de 6% do PIB, eles precisam da volta do recurso para casa. O que acontece? O Donald Trump ele se atém muito à questão do déficit comercial. Mas isso é uma visão um pouco míope do sistema econômico mais moderno, né? Um pouco ultrapassado, mercantilista, porque na verdade o que estava acontecendo é que os Estados Unidos optaram por fazer isso. Sim. As cadeias produtivas se organizaram em função de eficiência. Sim. Então elas foram para outros países onde era mais barato produzir. Os Estados Unidos topavam o déficit comercial e aquele país voltava e comprava ativos americanos. Então você equilibrava a balança de pagamentos no final do dia, por mais que você tivesse um déficit na conta corrente mesmo. Sim. Na conta financeira você fechava essa conta porque voltava o dinheiro. Como tem um déficit de 6%, simplesmente o fato de você não voltar 100% do recurso já tem um impacto no dólar. Por isso a gente está vendo, os 9 primeiros meses do ano foi paradigmático a desvalorização do dólar pelo dólar index. É coisa assim, só na década de 70, o início da década de 70, vamos lembrar, foi quando os Estados Unidos abriram mão, durante o governo de Richard Nixon, do laço do laço no ouro, exatamente. Parte disso deriva um pouco dessa desconfiança, então um dólar mais fraco no mundo é bom para ativos globais. O Brasil tem se beneficiado disso. Corte de juros nos Estados Unidos é bom para ativos globais por alguns motivos. O primeiro deles é que enfraquece o dólar adicionalmente. Então, o dólar mais fraco, ativos globais prosperam. Segundo, taxa de juros mais baixa, a taxa de desconto dos ativos fica menor e, portanto, o valor presente dos fluxos de caixa deles é maior hoje. E não só isso, mas os próprios fluxos de caixa ficam mais leves, porque o serviço da dívida diminui, olhando para frente. E, por último, mas não menos importante, é aquilo que a gente falou, que dá margem para outros bancos centrais cortarem juros, e esse processo que eu acabei de descrever acontece em outros lugares
também. Então, esse movimento de dólar mais fraco tem beneficiado os ativos globais e o Brasil tem surfado um pouco disso. A gente tem visto também os bancos centrais dos países, China, Japão também, vendendo títulos americanos e comprando ouro. Sim. Talvez isso também seja uma pressão, uma grande pressão inflacionária por ouro, né? E assim, é uma reserva de valor, a reserva de valor mais clássica da história da humanidade. A gente tem posição comprada nas carteiras lá da Empíricos e a gente mantém essa tese comprada em ouro porque, em termos de diversificação internacional, vai continuar acontecendo esse processo. Então, parte relevante do rally brasileiro desse ano, primeiro que a gente apanhou que nem condenado no final do ano passado por conta de choque de credibilidade fiscal, né? A questão daquele pacote de contenção de crescimento dos gastos públicos foi super mal apresentado, com a isenção de IR junto, mostrou que o governo estava escanteando a questão fiscal mesmo, e não estava interessado, não tinha convicção nesse problema, daí o dólar foi para cima de 6, você lembra disso? Sim. E daí então a gente estava na bacia das almas. Deu 6,30. A gente estava na bacia das almas quando começa o ano, então o relativo é fácil de superar. Mesmo assim, a gente tem alguns pontos a se ater. Por mais que a Bolsa brasileira esteja... agora caiu um pouquinho nesse início de outubro, né? Mas até o final de setembro, ela estava ali batendo novas máximas históricas. Por mais que seja a máxima histórica nominal, se a gente olhar isso em termos de múltiplo, do preço sobre lucro, para ver o quão barato está, ela ainda está um desvio padrão abaixo da média histórica dos últimos 15 anos. Bovespa em dólar ainda é metade da máxima, que foi a 44 mil pontos em dólar em 2008, a gente está ali 26 mil pontos em dólar hoje. Inflação, esses ativos são ativos reais, deveriam andar ao menos junto com a inflação. Se a gente pegar a inflação pós-pandêmica, eles estão para trás. Sim. A inflação pós-pandêmica não andaram. Deve. Então, por mais que a Bolsa Brasileira tenha andado, tem margem para continuar andando. E parte disso deriva também de um pouco de tese política, que é um rally eleitoral. Os modos que aconteceu na Argentina, por exemplo. O rally do Milei, com uma proposta reformista e que de fato foi aplicada, fez com que 14 meses antes das eleições os ativos argentinos começassem a subir. Sim, subiram muito. Talvez no futuro, quando a gente olhar para o passado, a gente vai olhar se houver uma alternância de poder no ano que vem e falar o rally brasileiro eleitoral começou em janeiro do ano anterior, 26, né? Que é uma antecipação brutal frente ao histórico. De fato, a discussão foi antecipada demasiadamente, mais do que o normal. Ainda assim, é uma discussão que tem acontecido e vai ganhar corpo agora que a gente entrou nessa janela de 12 meses, né? A gente acredita que pode ocorrer sim uma alternância de poder, acho que tem um movimento global, né, pós-pandemia, de rejeição incumbente. O próprio fenômeno de não reeleição do presidente Bolsonaro foi um pouco disso já. Ele era um cara muito rejeitado também, mas já tinha essa rejeição incumbente. Isso continuou se aprofundando em 23 e 24 foi o grande ano das eleições, muita eleição, e a tese principal era a rejeição do incumbente, a alternância de poder. Tem algumas exceções que confirmam a regra, poucas exceções. E daí a gente entra em 2025 a mesma coisa, com eleições da América do Sul também convergindo para uma alternância de poder e também voltada a mandatos pró-mercado, né? Por exemplo, a gente teve a eleição no Equador, não houve alternância de poder porque já era um mandato mais curto do Daniel Noboa e ele já tinha uma postura pró-mercado. E na América Latina a gente tem visto a bandeira de segurança pública sendo levantada com bastante frequência. Não é uma pauta da esquerda, segurança pública, é uma pauta da direita e a direita é mais associada com pautas pró-mercado. É só isso que está acontecendo. Então, e daí na Bolívia também, segundo turno na Bolívia, só políticos de direita. No Chile, a gente deve ter também alternância de poder do Gabriel Boric de esquerda para alguém de direita. Não sei se vai ser centro-direita, com a Evelyn Matei, ou se vai ser alguém mais à direita mesmo, com o José Antônio Costa, mas vai mudar. A eleição na Argentina é um pouco mais complexa, mas o próprio Milei, que veio de ajustes importantes, prometia ter um bom desempenho nas eleições de meio de mandato, né, que elege o Congresso. Né? Metade do Congresso agora no terço do Senado. Agora em outubro, a eleição de meio de mandato. Uhum. Daí teve a complicação com a irmã dele, prejudicou um pouco nas eleições regionais. A eleição de meio de mandato na Argentina é antecedida por algumas eleições regionais. Ele vinha até performando bem até o escândalo, daí teve 2 eleições regionais em Corrientes e depois na província de Buenos Aires, que é uma província mais peronista mesmo, mas que ele não desempenhou tão bem, tendo um pouco de efeito nisso. E agora tem as eleições de meio de mandato. Ele não vai ter um desempenho ruim, mais abaixo do que deveria ser. Isso gera um pouco de dúvida em relação ao quanto ele consegue continuar com as reformas ou não. Mas mesmo assim mostra que mesmo que com reformas arrojadas e revolucionárias, né, assim, para o país,
né, ele conseguiu manter algum grau de votação expressiva no legislativo. E daí a gente vai ter também no Peru e na Colômbia, né? Tudo deve caminhar para a alternância de poder, né? O Gustavo Petro na Colômbia não deve fazer sucessor, a Dina Boluarte muito menos no Peru. Então você tem essas circunstâncias de alternância do poder no mundo que pode se traduzir no Brasil. No Brasil a gente já viu um pouco desse processo, a gente viu um Congresso mais à direita em 2022 e deve se aprofundar em 2026, tá? Não vai mudar de direção, vai continuar. A gente já viu um pouco disso nas eleições municipais, então é uma tendência de centro à direita, não é uma tendência mais à esquerda, então é um movimento que continua. Um presidente de esquerda eleito nesse ambiente vai ter um Congresso ainda mais hostil. É claro que a parcela de centro ela é um pouco mais maleável, mas assim, um ambiente hostil, a gente vê como é difícil a governabilidade no governo atual, não tendo maioria, né, tendo que fazer várias concessões tanto para o centrão quanto para alas da centro-direita, e mesmo assim ele sofre muito, né? Esse é o governo com menor taxa de aprovação de medida provisória da nova república. Isso diz muita coisa, por mais que o governo goste de falar que ele tem uma alta governabilidade, os números dizem outras coisas. O negócio das medidas provisórias mostra um pouco disso, né? E assim por diante. Agora, ele conseguiu, né, alguns pontos importantes ao longo do mandato dele. Uma das bandeiras de eleição o tornam forte, não dá para subestimar o Lula. Eu, francamente, não sei se será o Lula o candidato, tá? Eu acho que isso está em aberto ainda, as pessoas têm muita convicção que será o Lula o candidato, não sei se será. Se ele tiver alguma visibilidade de que não será candidato, de que pode perder, ele não será, né? E daí precisa de um candidato viável e competitivo. Então eu costumo dizer que parece-me que a eleição estaria mais na mão na capacidade da oposição se organizar do que no próprio Lula apresentar mais medidas populistas ou eleitoreiras, por exemplo. Gás para todo mundo, e transporte público de graça, as coisas que vão sendo ventiladas ou até mesmo materializadas, que assim, dialoga com uma base já dele e que não agrega muito voto. A questão da isenção do imposto de renda até pode agregar voto do Sul e do Sudeste, e tem mérito a discussão de reforma do imposto de renda, tá? Eu não vou falar que não tem, é meritório. Do jeito que foi feito, tem várias críticas do jeito que foi feito, mas politicamente era o que estava para ser feito e é na direção correta, querendo ou não, né? A gente tem que caminhar para um regime mais progressivo. Agora, deixamos muita coisa para fazer, a gente fez mais um puxadinho, parece que é mais uma situação de improviso, mais uma gambiarra. Que é infelizmente o que a gente mais vê no Brasil acontecer, né, Matheus? Cara, a reforma tributária do consumo, você pode falar até melhor do que eu, como foi, um monte de puxadinho para cá, para cá, distorceu tudo. É na direção correta? É na direção correta. A gente tem que caminhar para o IVA, é o que o mundo desenvolvido vai. Mas do jeito que foi feito, atrapalha, né? Sim. Agora, Matheus, puxando esse gancho um pouco da questão, de novo, que a gente tá dando looping, voltando para a inflação, porque não tem condições, né? Não tem como fugir disso. E a gente já falou aqui, poxa, não adianta você dar o Vale Gás, o Vale X, o Vale Y, corroendo o valor da moeda. A classe média, principalmente, sofre demais, né? E a gente vê o ouro cada vez mais aumentando o valor de fato, porque estão se correndo para o que é escasso e o que pode trazer uma reserva de valor. Nesse cenário, agora entrando num ativo diferenciado, mas que a gente está bem acostumado a tratar, que é criptomoeda, Bitcoin em específico, você vê isso também como uma alternativa para se combater a inflação e se tentar fugir um pouco da desvalorização, porque se o dólar está desvalorizando tanto, e a gente fala do DXY perante as demais moedas, mas também perante o próprio real, que é uma moeda, em comparação com o dólar, muito mais fraca, qual a alternativa? Por isso estão correndo para o ouro. Será que o Bitcoin também passa a ser algo importante? Acho que de janeiro de 24 para frente, com a aprovação dos ETFs dos Estados Unidos, ficando cada vez mais um ativo conhecido e institucionalizado, faz sentido também buscar esse tipo de ativo para investimentos? Sim. Eu gosto da ideia de Bitcoin como diversificador de carteira. Eu até preciso atualizar esse estudo, mas a gente tinha um estudo proprietário ali em idos de 2019, por isso precisa atualizar, que mostrava o benefício de adicionar Bitcoin à carteira para as características, para as propriedades estatísticas da carteira no sentido de risco-retorno. A Empíricos foi uma das precursoras a trazer Bitcoin para os seus clientes, né? Foi, não? O Arbítrio e a Empíricos à época, né? Sim, sim. Ouro, a gente foi o primeiro que provocou, por exemplo, não podia, veículos de previdência não podiam carregar ouro, pela razão do contrato. A gente que provocou à época
os órgãos reguladores para que houvesse a permissão e, de fato, as nossas previdências, né, foram as que primeiro carregaram ouro nesse sentido que eu estou falando aqui. Já havia outros tipos de exposição em alguns tipos específicos de produtos, mas para o varejo mesmo não havia, o que me parece... O que é totalmente contraintuitivo, né, Matheus? Porque, poxa, é um ativo que quem faz a previdência tem que, no mínimo, preservar o valor. Sim, sim. E o o mesmo não serve serve. para cripto. A gente mesmo também serve pra trouxe cripto, para exatamente. cripto. Internacionalização do patrimônio, que é importantíssimo. Então, Sim, por exemplo, sim. eu sou defensor da internacionalização do patrimônio. Acredito que o brasileiro, na média, ele, mesmo o investidor que entende mais, ele, na média, tem menos do que deveria de patrimônio lá fora. Sim. Se a gente pegar o Brasil contra pares sul-americanos, não é nem pares de outros continentes, sul-americanos, a gente vai ver que o brasileiro médio que investe, né, então não é todo brasileiro, já é uma... Nossa, que já é uma... Ele investe menos lá fora do que seus pares sul-americanos. Então a gente precisava aprofundar. Então, ao longo dos últimos anos, a gente tem tentado também mostrar que tem benefícios internacionais. Não é um monstro de sete cabeças que era no passado. Por muito tempo no passado era muito complicado você internacionalizar seu patrimônio e era visto até com, nossa, você tá mandando para fora o seu dinheiro. Como se fosse ilícito, né? Poxa, pelo amor de Deus, você só quer acessar outros mercados que são muito maiores do que os daqui, né? É super lícito, entendeu? O pessoal fala, tô mandando meu dinheiro para os Estados Unidos, você tá escondendo seu dinheiro? Não, nada a ver, você tá diversificando seu patrimônio. E hoje, isso é muito bom, né? Com esse processo de financiarização que deu 16 a 19 ali, principalmente, a gente viu os meios de acesso a produtos mais sofisticados, antes muitas vezes restrito, se tornaram democratizados. Na palma da mão, né? Na palma da mão, é rápido, é simples, é fácil. E daí você consegue internacionalizar a sua carteira. Então, dito isso, eu acredito que a pessoa deva ter de 15% a 30%, tá, do patrimônio no exterior em moedas fortes. Sim. E daí em ativos em moedas fortes. Comprar títulos de renda fixa lá fora, Sim. em dólar, bonds, em euro. Uhum. Comprar ações lá fora, em dólar, em euro. Diversificar geograficamente, para além dos Estados Unidos e Europa. Talvez comprar uma ação chinesa, porque não, que está indo bem agora também. Ou por ETF também, né? ETF, eu sou tem super tudo. defensor. ETF são fundos índices, né? Sim. Então eles basicamente imitam índices de mercado. Então tem um índice que ele tem uma cesta de ações Mundiais, de tecnologia chinesa, ou ações mundiais. Sim. Tem até índices que eles pegam ações globais sem Estados Unidos, ex-US, né? E você consegue emular exposições diferentes. E daí você consegue montar, dependendo do seu perfil de risco, né? Então, se você for um investidor mais conservador, você vai ter menos risco. Se for um investidor mais arrojado, você vai ter mais risco. Mas eu acredito que deva ter um pezinho, né? Por mais que você seja conservador, acho que você consegue criar uma exposição conservadora mesmo lá fora. Aliás, você vai estar reduzindo o risco do seu patrimônio colocando em moeda forte, né? O real é uma moeda exótica no final do dia. A gente vive em um país emergente. Gostei da definição, uma moeda exótica. Ela é uma moeda exótica, cara. Ela foi uma grande conquista. Puxa, dos 94 para cá. Bom, só se a gente for relembrar o que era antes, né? Cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro novo, pelo amor de Deus, né? Então, e você vê que pra cá, já... o Brasil endereça esses problemas estruturais, Sim. Problemas estruturais da inflação, do estrangulamento externo. Então, eu acredito que a gente vai endereçar esse problema do orçamento. É o que eu falei, né? Só não vai pro buraco, é maior que o buraco. O Brasil é uma imensidão, era para ser um país de primeiro mundo, não tem dúvida, né? Tem toda a riqueza natural, territorial. Poxa, é um país que tem tudo para dar certo. Se a gente conseguir resolver os nossos problemas internos, a gente já tem uma grande vantagem. Eu vejo que falta bastante... Educação, na minha visão. Por exemplo, educação ele vai se relacionar com tudo que é proposta para produtividade. Sim. Isso falta. A gente não tem ganho de produtividade com exceção do agro. E assim por diante. Então, assim, acho que tem que ter no Brasil, acho que tem uma grande oportunidade no Brasil, principalmente se houver um rally eleitoral mesmo, se materializar. E não estou falando nem, sabe, pessoal, de ganhar A ou B, né? Não é isso que eu estou falando, assim. Introduzir no debate eleitoral do ano que vem um debate reformista. Porque daí você vai apresentar, tem que fazer isso. Porque daí a pessoa, independente de quem for, vai chegar lá na hora e vai ter que fazer alguma coisa. Eu não sei quem vai ser. Se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Ratinho Júnior, se vai ser o Lula ou o sucessor do Lula, seja quem for. Né? Mas vai ter que fazer alguma coisa. Sim. Agora, vai fazer com convicção? Vai ter força política para tal? Ou capacidade de articulação para tal? Se você tiver alguém convicto na necessidade de reformas, que esse governo muitas vezes parece não ter, né? Se você tiver alguém com força política, num ambiente que eu falei que é um congresso complicado, né? Sim. E capacidade de articulação, que esse governo até tem, dependendo de como você avaliar, né? O Lula é bem capaz no sentido de articulação política. Mas, assim, se não tiver convicção, não adianta, entendeu?
Então, tudo isso para dizer o seguinte, tem muita oportunidade no Brasil, mas você não pode apostar todas as fichas aqui, tem que internacionalizar. Daí lá fora você vai ter ações de países, renda fixas de outros, você vai ter metais preciosos, que a gente falou aqui, Sim. né? O ouro. O ouro, a prata mesmo, superando. Eu acho que a prata vem mais forte do que o ouro nos últimos meses, né? Sim, ela ficou para trás porque ela também é um metal industrial. Então, diferente do ouro, que não tem essa função industrial, né? É de joia e tal, mas não é essa função industrial para a indústria renovável, etc. A prata tem essa função dupla, né? Tem, então ela acaba sendo um pouco vetor de atividade também, então o pessoal fica um pouco receoso, mas ela fez o catch-up e tem ido muito bem também, né? É uma tese que a gente carrega na Empíricos também. Então, metais preciosos na carteira, teses temáticas, por que não? Agora que tudo virou tema, né? Sim. Tanto investimentos em urânio, hoje é fácil investir em urânio. Uma pessoa com pouco dinheiro pode pegar um ETF, né? Um fundo listado de empresas que são do setor de energia nuclear e você consegue grandes ganhos, entendeu? E daí, na última caixinha, também não é em real, criptomoeda, Sim. que é a sua pergunta original, que eu acredito que deva ter. É claro que o tamanho é limitado, tá, pessoal? Você não pode ter muito disso, porque a menos que você seja um entusiasta, daí você tem que trabalhar com isso, né? Os entusiastas têm demais. Sim. Então, assim, se você tiver 1% da sua carteira, né, nisso, que não fizer um percentual que não necessariamente fará falta, mas você está ali exposto ao risco, daí você pode ir crescendo um pouco dele no tempo, indo ver valorizar, que isso faz bem para a carteira, né, você ter esse tipo de diversificação. É claro que isso é uma última etapa, né? São várias etapas de sofisticação patrimonial que você tem que ter ao longo do caminho, mas cedo ou tarde o investidor chega lá. Cedo ou tarde ele vai internacionalizar, ele vai diversificar lá fora, ele vai ter ideias um pouco mais arrojadas no exterior, e daí, na última fase, no último nível, ele vai chegar num tipo de investimento um pouquinho mais apimentado, vamos dizer assim. Sim. E, Matheus, uma curiosidade agora. Como você veio para esse mundo da economia e das finanças? Porque quem escuta você falando diariamente, que eu tenho o privilégio, por ser assinante da Empíricos, de te ouvir diariamente, puxa, o tanto que a gente enriquece o conhecimento com isso, vê que parece que você nasceu para isso, né? Eu vejo você criança já pensando nisso. Me conta um pouquinho dessa história. Como é que você chegou nesse universo da economia e das finanças? Cara, quando comecei a estudar economia, eu queria estudar a economia do setor público, na verdade. Sim. Eu sempre gostei de política, sempre gostei muito de história, então queria estudar a economia do setor público. Queria ajudar a administração pública, principalmente. No tempo, isso mudou, né? A minha cabeça. Então, eu fui para o mercado financeiro, que era onde eu conseguia mais vir agregando valor, e deu super certo, né? Só que daí, como eu sou economista de formação, eu percebia que, bem, eu preciso de mais bases de finanças. Então, eu fui terminar minha faculdade no Canadá, fui fazer a ênfase, ou seja, as optativas no Brasil, né? Mas fiz toda a parte de ênfase em finanças no Canadá. Você fez PUC aqui e depois você foi para o Canadá. Eu fui com convênio mesmo, eu fiz um pedaço da faculdade lá. Puxa, e como isso é valorizado na área financeira, Muito. porque de fato onde estão as principais cabeças no Hemisfério Norte, não tem jeito, né? Sim, sim, e principalmente para finanças, o mainstream é a América do Norte, sabe? Principalmente Estados Unidos, mas Canadá também tem excelentes nomes. E é outro mundo, sabe? Você vai estudar, realmente... Os grandes pensadores de lá. É transformacional e você tem as melhores ferramentas, você vai entender o que está acontecendo. E quando eu voltei, ainda queria me aprofundar mais, fui estudar no INSPER, eu já estava no mercado, então... antes mesmo de ir para o Canadá, eu já estava no mercado. Foi aí que eu tomei noção de que eu quero ganhar mais base técnica. Fui para o Canadá, voltei, ganhei ainda mais base técnica no INSPER, né, que é um instituto de pesquisa conhecido para finanças, né? Sim. Concorrente da GV, aqui em São Paulo, etc. Hoje o Marcos Lisboa que Ele era o presidente, hoje é o Guilherme Martins, né? Não é mais o Marcos Lisboa, mas ele saiu pro fim do mandato mesmo, né? Ele teve 2 mandatos, salvo engano, e fez a sucessão. Você falando da parte de problema de produção no Brasil, o Marcos Lisboa tem uma crítica muito bem feita a respeito disso. Não, ele é brilhante. Mas enfim, não quero cortar você. Não, ele é brilhante, Marcos Lisboa. Eu tive a oportunidade de estudar né? lá enquanto ele estava ainda presidindo o INSPER. Então você é contemporâneo dele na presidência? Ele era presidente na época que eu estudava lá. Ele já não é mais presidente do INSPER, mas ele ainda está no conselho, né? Sim. Então ele apoia o INSPER e é tudo de bom aquele colégio, assim, aquela instituição de superior, é referência em finanças. E daí eu já estava caminhando para vir a ser o que hoje eu atuo, que é um estrategista de alocação, principalmente, mas voltado a análises macro, de política.
né? Regulatoriamente, a gente tem o que nós chamamos de CNPI, né? Que é o Cadastro Nacional de Profissionais de Investimento, né? Para análise fundamentalista, no meu caso, para permitir que eu dê recomendação com assertibilidade para os meus clientes, e eu sou consultor CVM também, né? Então isso também me permite. Então isso meio que foi me moldando no caminho. Então eu sou um economista, mas com características bem financistas, assim, por assim dizer. Sim. Não vejo isso... Tem muita gente que vai ver isso como crítica, né? Você é um economista, só vê pela finança. Eu não acredito, não. Eu acho que é um somatório. Eu acho consumatório. Eu acredito que eu sou eu sou, né? É lógico que eu sou, né? Eu sou assim. Mas eu acredito que, na verdade, é uma visão equivocada quem entende que a economia deva se dissociar, ou que a economia vá se dissociar do social por estar ligada a finanças. Não é o caso. Pelo contrário, a economia sempre será uma ciência social, né? A gente vai estudar o comportamento humano, a gente vai estudar o comportamento dos agentes, os agregados, ou as empresas e assim por diante. É uma ciência social, mas é a ciência social que mais se matematizou ao longo da história. Sim. Foi o caminho que ela tomou. A piadinha que é o physics envy, né? Os invejosos da física. Uhum. Porque é muito difícil você matematizar esse negócio mesmo. Mas a fronteira é matematizada, super matematizada, né? Para além até razoável muitas vezes, mas é o caminho que foi sendo moldado, né? E tem várias formas de matematização da economia, né? E tem a área de finanças propriamente dito, né? Então, tem até Financial Economics, seria no caso, em português, que seria teoria das decisões financeiras, que estaria associado com o campo da economia, né? Entender as decisões financeiras dos agentes, tanto de investimento varejo, por exemplo, ou até investidores de empresa mesmo, propriamente dito. Então é um campo que eu sou apaixonado, cara. Eu vivo e respiro isso, você acompanha lá. Todo dia eu acordo cedo para escrever newsletter, eu gravo o áudio, eu escrevo relatório, faço podcast. É corrido, tem que gostar muito, mas eu amo, né? Então, Matheus, hoje você fala para 500 mil de pessoas todos os dias? 500 mil? Porque você falou em 400, quase 500 mil, Tem né? 450 mil assinantes empíricos. Uhum. O Palavra do Estrategista... Vamos fazer o somatório, que tem provavelmente aqui existem séries que eu não participo, então nesses 450 mil, né? Mas vamos supor que o Palavra do Estrategista, que é uma das assinaturas que eu escrevo junto com o estrategista-chefe, né? Ele é o dono da Empírico, o Felipe Miranda. Mas vocês trabalham muito em parceria. Trabalhamos há 6 anos juntos, é uma parceria que deu muito certo. Eu acho que falam até parecido, fala isso pra ele. Eu escuto o Felipe, escuto você, falo, poxa, é tanta convivência que vocês estão falando parecido. Cara, não, as teses são as mesmas. A gente sai fazendo apresentação pelo Brasil, as teses são iguais, eu uso a apresentação dele, ele usa a minha apresentação, e assim por diante, tudo junto e misturado. Essa assinatura sozinha tem 150 mil assinantes. Daí, assim, a aderência de leitura é alta. Assim, se você pegar venda de conteúdo, normalmente indicadores de NPS ou se for leitura, principalmente, os indicadores são baixos. Na Empírico, os indicadores são altos, né? Então, por exemplo, a newsletter que eu escrevo, diariamente tem 200 mil open, pelo menos, né? 200 mil pessoas abrindo o e-mail. Então, assim, existe uma aderência do leitor da Empíricos maior ao conteúdo, né? E não são pequenas, né? Não. Então, poxa, para 200 mil aberturas por dia, e não são pequenas, não é porque você não consegue escrever pouco, eu acho que você consegue condensar muito bem, inclusive, né? Mas, poxa, são e-mails robustos que o pessoal abre, porque de fato são fundamentais para você ter o direcionamento para a tomada de decisão. Sim. Então, assim, se for somando, talvez, não sei se vai chegar nos 450 mil da Empíricos, mas eu falo com uma parcela grande deles, né? Não falo com o pessoal de cripto, por exemplo, que é outra área, não falo com o pessoal de derivativos, que é outra área, mas tem muito assinante. O sistema de cripto, hoje em dia, tem muito assinante. Ainda a principal é a do Felipe, né? Sem dúvida, ele é o cabeça da companhia, claro. Mas, assim, tem diferentes assinaturas que a gente tem contato, mas não tão direto, né? Mas é um mar de pessoas, cara. E o BTG viu o valor nisso, né? Sim. E daí, desde 2021, a empresa foi comprada pelo banco, né? Um gigante. Eu falo isso com bastante orgulho porque eu realmente respeito muito o trabalho do BTG. Os caras são realmente outro nível, a gente vê isso. Tem muita sinergia que dá para ganhar, né?
A Empíricos, ela tinha a casa de análise, a corretora, o Wealth e a gestora de fortunas, né? E a Asset. Ao longo do tempo, com a aquisição, muita coisa foi sendo incorporada, então a corretora foi para dentro da corretora do BTG, faz mais sentido isso aqui, em termos de custo, etc. Depois você teve a própria Wealth, né, gestora de fortuna do Wealth do BTG, Sim. e assim por diante. E hoje a gente tem uma estrutura mais enxuta no sentido de como a gente adere aos conteúdos do mundo, mas tudo muito integrado cada vez mais, né? É natural, porque se tinha essa estrutura sobreposta, é natural que você faça a integração, né? Sim. Deu muito certo, né? Para essa área, o BTG é um gigante, faz um monte de coisa, mas para a área de atendimento para varejo, investimentos, essas coisas, a gente consegue agregar muito para o banco, e o banco agrega demais para a gente. E acredito que tem sido um somatório, né? Um jogo de ganha-ganha, realmente. E é isso, cara, ao longo do tempo, principalmente se tiver um rally agora, né? Note, eu até mencionei, né? O crescimento da Empíricos no último rally de 16 a 19 foi brutal. Né? A Empíricos teve 2 eventos em 2014 e 2015 que tornaram ela muito conhecida, são as famosas cartas, né? O fim do Brasil e depois virada de mão. Isso fez a empresa ganhar proporções inéditas e depois chegou nesse patamar de mais de 400 mil assinantes. Tinha na corretora, salvo engano, tinha 12 bilhões sob custódia. Então era um monstro, sabe? Era muito, já tinha ficado grande. Se tiver outro rally, aos modos que a gente teve, que foi também baseado numa virada de 16, né? Você deve se lembrar, tem tudo para continuar crescendo. Então eu tô animado também com esse mercado para os próximos anos, sabe? Poxa, Matheus, que bate-papo bacana. Eu acho que assim, deu para a gente fazer uma geral no mundo inteiro. Focamos bastante em Brasil, porque estamos num ano, final de ano, início do ano que vem, que é um período chave para a gente ver se consegue virar esse jogo, né, da economia. Na parte mundial, com uma série de coisas acontecendo, mais os ativos performando muito bem, e fazer sentido a gente fazer um overview total para os telespectadores do Empreender Opinião, para que todos estejam mais com maiores conhecimentos para tomar as decisões de investimentos e etc. Então, poxa, Matheus, só tenho a agradecer a você. Queria te dar a palavra para considerações finais. Também, se você quiser passar suas redes sociais para os nossos telespectadores. Eu agradeço. Vou então aproveitar, né? Quem quiser ver no Instagram, no Twitter, né? Ou até no LinkedIn eu posto as coisas que eu estou fazendo lá. É o Matheus Spies, né? MTPH. E eu falo espiés, pelo amor, desculpa. Não, eu já te apresentei espiés em congresso, te apresentei aqui, desculpe. A pronúncia nem é assim. Pode falar da melhor que você se sentir melhor. Seria Spies, mas mas eu normalmente falo Spies. E você tá em casa, não tem problema nenhum. Todo mundo, ninguém consegue, né? Entendi. Nome diferentão. Mas é o Matheus Spies, né, no Instagram, no Twitter, ou Matheus Spies no LinkedIn. Lá tem a minha newsletter, é gratuita, então para quem quiser. Tem uma versão paga, para quem tiver interesse, que eu tenho uma recomendação diária que eu dou também. Entre elas o ouro, inclusive, que está dando muito resultado, por sinal. Mas tem a versão gratuita, só cadastrar o e-mail, você recebe na sua caixa de entrada. É Mercado em 5 Minutos, da Empíricos. Se você acessar, você vai conseguir cadastrar seu e-mail e receber esse conteúdo diário, né, diário, escrevo ela. E sobre considerações finais, cara, eu acho que a lição é a seguinte. O mundo, para os próximos 10 anos, ele vai ser brutalmente diferente do que foi ao longo dos últimos 10. Mas assim, não é que vai mudar tudo. A gente tem uma revolução tecnológica acontecendo, você tem ordens geopolíticas mudando, você tem várias dinâmicas sendo alteradas. Né? Se a gente pegar a segunda metade só dos anos 20 aqui que a gente está vivendo, ele vai ser provavelmente muito diferente do que a primeira metade. Sim. Então a segunda metade já vai ser diferente, imagina se a gente olhar um pouquinho além. Né? Então por isso que eu falo, a gente está num momento transformacional. O Brasil ele tem tudo para capturar algumas dessas oportunidades. Se o mundo está se organizando em função de segurança, não mais em eficiência, o Brasil tem a oferecer em segurança alimentar, em segurança energética, mas é aquele negócio, a gente precisa fazer o nosso dever de casa também. E nesse contexto, me parece que existe uma chance, pelo menos, de um rally eleitoral no sentido de chance de alternância de poder ao longo dos próximos meses. Ou, pelo menos, inserir esse debate de maneira crível, né, para os candidatos, porque esse negócio precisa estar claro, né, o lugar que a gente está para a população brasileira, senão vai virar estelionato eleitoral, isso não pode, né, você tem que estar todo mundo claro, todo mundo na mesma página. E nesse sentido, eu acredito que a gente vai ter que lidar com os problemas fiscais cedo ou tarde, né.
E por isso que dá para ser construtivo aqui com a continuidade de um rally para um horizonte dilatado de tempo, mas esse cenário pode dar errado. E por isso você tem que internacionalizar seu patrimônio. Né? Acho que tem algumas oportunidades muito interessantes nos Estados Unidos, mesmo em tecnologia que já andou bastante, acredito que ainda tem mais espaço para andar. Diversificação na Europa, a gente tem conseguido bons retornos. Setores mais polêmicos, como de defesa, mas setores mais tradicionais, como de saúde, na Europa tem dado certo. Na Ásia, setor de tecnologia tem ganhado destaque novamente e assim por diante. Então, acho que dá para você diversificar internacionalmente e ainda apostar num horizonte de 12, 18 meses de maneira construtiva nos ativos brasileiros. Legal. Bom, Matheus, de novo, te agradeço imensamente. Certamente os telespectadores também agradecem imensamente, saem com bastante conteúdo do podcast. E eu convido a todos a deixarem o like no episódio, se inscreverem no canal e continuarem acompanhando os episódios do podcast Empreender Opinião. Muito obrigado.